faço e venho falar para vocês algumas coisas neste momento de pandemia. Então, eu sou médica e sou administradora. Antes de fazer medicina, eu fiz a administração com foco em comércio exterior, relações internacionais. Então, eu estudei muito sobre a relação entre os países, entre as pessoas. E hoje eu venho falar para vocês uma coisa muito diferente também. Estamos, então, nessa relação, nessa pandemia. Não é só uma questão de saúde, mas uma questão de relacionamento entre as pessoas. Como que isso impacta emocionalmente, como impacta na economia e no fluxo de pessoas. Historicamente, nós temos, por exemplo, em 1875, houve uma grande fome por conta de uma seca no norte da China. Mais de 10 milhões de pessoas morreram. Isso foi em 1983, também houve fome na Etiópia. Houve auxílio de pessoas que se prontificaram a verificar isso na Etiópia. Na época lá da China que eu comentei agora, então também teve um esforço de ajudar aquela população. Com essas dificuldades, os hábitos alimentares mudaram, eles tiveram que sobreviver. Ao mesmo tempo, desperta em outras pessoas, outros grupos, uma vontade de auxiliar. Eu venho falar hoje sobre ajuda humanitária. Nós, como médicos, a gente faz uma ajuda humanitária, né? Ajudar um humano, ajuda humanitária a todo momento. Eu até brinquei, né? Quando falaram para mim, você vai fazer medicina? Sim, vou fazer diplomacia por outros meios. Como é que se encaixa isso tudo? Então dá para se encaixar com uma diplomacia por outros meios, fazendo uma ajuda humanitária. Que é o que a gente faz todo dia, né? Não é para um grupo de 10 milhões de pessoas, mas a gente faz assim, 1, 2, 3 pacientes, o que a gente consegue entender naquele microcosmo, qual é o impacto que o macrocosmo, o ambiente que a pessoa está, isso se reflete na saúde. Por que me motivou a falar sobre isso hoje? Porque eu verifiquei uma angústia de muitas pessoas em envio de suprimento a outros países. Se nós não temos aqui, por que enviar para lá? Sim, nós temos uma dificuldade aqui. Eu já falei sobre isso também, que a gente tem uma dificuldade de EPI, coisa básica que a gente precisa no nosso país, sim, mas lá fora também precisa, e talvez no momento inicial, de ajuda. Me falaram, mas então, por que mandar máscara e respirador para a Itália se a gente precisa aqui? Sim, é uma ajuda humanitária. Neste momento precisa, eles precisam de nós. E nós, enquanto isso, a gente ainda tem um time para se estruturar. Nós temos esse timing para estruturar o que a gente precisa aqui também. Então não podemos negar ajuda humanitária. Assim como na história de vários povos, não negamos. Quando teve, por exemplo, em 2010, o terremoto no Haiti, o Brasil fez uma ajuda humanitária, levou profissionais, levou recursos. Não negamos. O Brasil nunca foi de negar ajuda humanitária. Agora, 2011, quando tivemos a chuva no Rio de Janeiro, nós também não negamos ajuda interna. Brasileiro é um povo que se mobiliza, que ajuda. Não podemos ter um tratamento de negar o outro país. Então não vamos ter luva para nós. Sim, mas então teremos luva para atender somente brasileiro aqui? Não. Nós temos muito estrangeiro aqui no Brasil que precisam de nós no atendimento.
Então a nossa luva não é só para brasileiro, a nossa luva é para todos que estão no país. Os nossos EPIs, eles são para todos que estão aqui e precisam de nós. Em 2015, quando teve a tragédia de Mariana, nós tivemos ajuda tanto do país como de fora. Dizer que a gente não pode ajudar um outro país, então é fechar a porta para caso a gente precise. De fora para dentro também de uma ajuda humanitária de uma tragédia aqui. Semana passada, por exemplo, teve o terremoto na Croácia. País lindo, maravilhoso. Vale a pena conhecer. Infelizmente, um terremoto no momento de confinamento de pessoas. Pensa. O desespero dessas pessoas. Elas precisam de ajuda, sim. Nesse momento elas precisam, não apenas por uma questão de pandemia de vírus, mas tem um desastre natural. Vamos negar ajuda? Não vamos negar ajuda. Né? E então, isso me fez lembrar de uma frase. Nós temos um compositor brasileiro que se chama Bezerra da Silva. Bezerra da Silva nasceu em Recife em 1927 e morreu no Rio de Janeiro. Ele trabalhava como pintor. E aí ele resolveu mudar de vida. Isso todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito a ter uma vida melhor. Ele pensava assim. Nós, brasileiros, nós estamos sempre na luta de ter uma vida melhor, não é verdade? E ele mudou para o Rio de Janeiro e foi ser compositor. Uma vida muito difícil, mas ele falava sobre as questões da população, do sofrimento, e ele fez uma música que é Quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então quer dizer o quê? Numa dificuldade, a gente vê o nosso. Eu fiquei muito agoniada quando eu vi esse post, então, de uma pessoa falando que não poderíamos doar ou vender equipamentos para outros países. Porque ele falou assim, eu não tenho o que comer, vou dar para o outro? Não, gente. Se eu tenho o que comer, uma colher de arroz para mim e uma para o outro, eu posso dividir. Você pode dividir. Isso sim é ajuda humanitária. Não querer ajuda humanitária, não querer fazer uma ajuda humanitária, isso é egoísmo. Não podemos ser assim. Nós não somos assim. Ou o jeitinho brasileiro é falso. Quando a gente não tem aquele calor brasileiro de receber mais um, então esse é o momento sim de receber mais um, de ajudar o outro. Talvez esse seja, sim, um momento de refletir uma nova postura da nossa população. Como a gente vai poder ajudar o outro em questões em que realmente a gente vê que o outro precisa e não fazendo da farinha pouca o meu pirão primeiro. Bom, então um dos princípios da ajuda humanitária é que todos têm direito a uma vida com dignidade. Outro princípio é que a gente não vai ter uma repulsa. E um outro princípio é não termos uma distinção entre combatente e as pessoas que não são combatentes. Então nós vamos ajudar a todos. Todos aqui e todos lá fora. Se a gente não tiver um pensamento de que a gente pode ajudar o outro, então é melhor viver num clã, numa tribo, isolado. Porque aqui nós temos contato com todos, ainda mais em São Paulo, né? São Paulo temos pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Então, não tem como fechar a barreira exatamente. Porque já existem pessoas aqui, de outros lugares, de várias nacionalidades. Eu no SUS, na Zona Leste, atendi paciente em francês uma vez. Porque ela estava aqui com filho e com dificuldade.
Você vai negar ajuda? Então a luva é só para o brasileiro que está lá? Não! Todos têm direito a uma vida melhor, todos têm direito a uma dignidade e todos temos o dever de ter essa reciprocidade. O acolhimento. O acolhimento não é só dentro lá do postinho, não. O acolhimento é todos nós fazermos o que a gente pode para o outro que precisa. É um momento realmente de a gente parar a nossa postura e rever se a gente está tendo esses princípios de ajuda humanitária. Quem que faz ajuda humanitária hoje no mundo? 50% são ONGs, 25% Cruz Vermelha e 25% é a ONU. Até eu tenho um caso, né, de conhecidos meus que tem uma ONG chamada Save Heaven, lá na Etiópia. Um trabalho maravilhoso de um grupo de holandês que ajudam as crianças a terem uma formação, comida, saúde, dignidade. Eles fazem isso há mais de 10 anos. Várias empresas fazem doação para que essas pessoas, essas crianças tenham uma vida melhor. Hoje, muitos estão na faculdade e também voltam lá para ajudar as outras pessoas. Olha que bonito! É claro que tem muita empresa, muita ONG, que se finge de ONG para ter uma visibilidade. Isso é um risco, infelizmente a gente tem que correr, mas cabe a cada um de nós que vai formar uma ONG que tenha a sua seriedade no seu propósito. Bom, esse pessoal é um exemplo que eu tenho direto, eu tenho conhecimento de que eles realmente fazem uma ajuda humanitária. E vão, inclusive, até lá para ver se está tudo muito bonitinho, tudo certinho acontecendo. Então, o fracasso dessas missões humanitárias, eles podem ser por uma questão política, autopromoção e visibilidade. Essas ONGs, então, elas têm que ter uma seriedade. Do contrário, é autopromoção e visibilidade. E por uma questão política. O interesse de fazer um pânico ou não, o interesse de colocar as pessoas num aspecto emocional que mexe muito com as pessoas. Até inclusive eu tenho casos de pessoas que com doença de pele nesse momento estão exacerbando psoríase, uma ansiedade que vem se coçando mais, tá tendo sintomas na pele que não são sintomas respiratórios, que não são sintomas virais, de doença viral. Só por conta do pânico tá tendo reação na pele. Isso é importante a gente analisar também, sabe? Bom, então, o risco desse fracasso dessas missões Obrigada, Raimon. É isso mesmo, é um princípio de religião, né? O religião é o religare, né? É o ligar de novo, é um ligar com um aspecto mais do sutil que a gente precisa resgatar nesse momento. Então, o religare é para a gente ver também esse aspecto religioso. Será que as religiões, elas são, neste momento, o que a gente realmente precisa? Ou são uma falsidade? Tem que ver muito bem onde vai. Tem que ver muito bem qual religião que pode seguir. Né? Eu questionei também a atitude do Vaticano de não dar o dinheiro para a Itália nesse momento. São países diversos, mas estão no mesmo barco. É só cruzar uma rua. O que foi dar 100 milhões de euros somente um mês depois, que morreu muita gente? Isso é um questionamento meu. Talvez politicamente tenha outra dinâmica que eu desconheço. Mas eu acho que é uma questão humanitária, sim, que precisava dessa ajuda. Muito bem-vindo esses 100 milhões para poder comprar recurso, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais precoce. Então, nós não podemos correr o risco de um momento de ajuda humanitária
ser usado como pretexto para liberar decreto, burlar legislação ou a favor de permanência de poder. Né, como a gente leu, não sei se vocês viram, né, a Hungria está tendo esse questionamento sobre liberar o país em questão de decreto. E aí é um pouquinho mais arriscado. Então, eu não sei se naquela discussão, quando eu me deparei com esse egoísmo de negar um material para a Itália, eu não sei se eu me expressei muito bem. Mas o que eu acho é que não podemos negar ajuda a quem precisa antes. Se eles lá estão precisando antes, a gente ajuda antes. E neste momento aqui a gente se prepara para o que o nosso país vai precisar. E com nossa diferença de genética, nossa diferença de clima, que lá está no inverno, aqui a gente está no verão, nossa diferença cultural, nossa diferença socioeconômica. Aqui a gente tem muito mais gente na rua do que lá. Os desabrigados me preocupam hoje. Por quê? Eles vão utilizar o SUS. E lá, não necessariamente, no SUS aqui, a gente não necessariamente vai conseguir abarcar para poder ver totalmente o sintoma, porque às vezes não consegue. Esses desabrigados depois vão para um abrigo que está superlotado, infecta. Favela. Como é que você fica em pessoas juntas num cômodo, 5 familiares? Não tem como manter distância, sinto muito. Né? Então, se realmente existe um contágio, vai contaminar, não tem como. Né? Morreram 41 padres na Itália. Realmente, eu tenho também um padre muito gracioso que eu conheço, que está em Milão, de uma cabeça fenomenal, e espero, e tá bem, que bom, mas eu também vi uma notícia de um padre que ele fez uma escolha de doar o próprio respirador para um paciente que era mais novo. Veja que atitude nobre. Não, nesses momentos de crise, nós fazemos as escolhas mais difíceis. E nesses momentos de crise são os que a gente tem que ter o mais pé no chão para poder fazer essas decisões. Não é fácil, não. A primeira atitude que a gente tem é igual essa do post que eu li. Não, meu pirão primeiro. Não vou dar. Não é assim que a gente tem nossa cultura. A cultura do brasileiro não é essa. Então se interna numa tribo. Fique sozinho. Porque aí você também não vai receber ajuda e não dá. Não é assim. Olha, eu fui para a África do Sul numa tribo. E lá, mesmo assim, eles têm contato com o mundo externo, porque precisam desse dinheiro para poder comprar comida, para poder comprar algumas coisinhas que eles precisam, que eles plantam lá também, né? Não é só comida de fora, mas eles têm esse intercâmbio cultural, mesmo sendo uma tribo. É impossível a gente viver 100% isolado desse jeito. Agora, se vai viver isolado, então tá. Então é tudo cultivado, não precisa de ajuda de nada. Não, hoje é impossível. Tem essa troca, né? E então o que eu acho é que a gente não pode negar ajuda ao outro e nem aqui também. Então, negar uma luva para um outro país é egoísmo, é desumano. A gente tem que lutar para que nós tenhamos aqui. Falta máscara? Falta. Falta luva? Falta. Falta hospital? Falta respirador? Falta. Outra coisa também que eu ouvi, não é hora de reclamar. Sim, é hora de reclamar porque a medicina daqui, a estrutura é sucateada. Temos ótimos profissionais, somos reconhecidos mundialmente pelas nossas pesquisas e pela nossa capacidade técnica na medicina. Porém,
Quando a gente vai viver do SUS, que a proposta é linda, nós temos o conforto sucateado fedido. Não tem copo para nós. Banheiro, tudo sucateado. Então a gente também precisa de um lugar de trabalho para que a gente possa dar essa continuidade. Não adianta só falar, precisamos de luvas. Tá bom, precisamos de luvas, mas e o restante? Né? É lindo o hospital de campanha? Lindo, acho ótimo, perfeito, fazendo em uma semana. Então quer dizer que tinha dinheiro, né? Tem dinheiro sim, mas está mal administrado. Tem que colocar em estrutura de base. Porque o que acontece? Os postos de saúde, eles são feitos em casas que alugam e aí vai ver o que dá. Ah, então tá, tem tantos quartos, aqui dá para dividir e fazer tantas salas de atendimento. Né? Ou o atendimento de pronto atendimento é no subsolo, como tem muito lugar lá na Zona Leste. Gente, não é assim, tem que estruturar as casas para poder atender. Então, cabe a gente reclamar sim que as condições de medicina dos médicos não é boa. Nós não temos contrato, nós não temos segurança, nós não temos férias 13º, vale transporte, vale refeição, nós somos autônomos, se não trabalha não ganha. Agora, quem vai querer trabalhar no momento de crise sem estrutura? Desculpa, é muito difícil. É muito difícil, precisa realmente melhorar, precisa, porque nós fizemos juramento sim, mas também temos família, nós também temos conta, nós também temos a nossa dificuldade física. E para isso, para atender bem o outro, para fazer uma ação humanitária ao outro que está aqui, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de suporte, não é só luva não. Então, precisamos correr com os EPIs, sim, e precisamos ter essa questão de divisão dos recursos. Vamos supor se tem uma tragédia que acontece, bateu o carro, 5 pessoas têm que ser atendidas no pronto-socorro. A gente tem esquema de atendimento nessas tragédias. Quem que você vai atender primeiro, quem que você entuba primeiro, quem que você tem que dar um suporte mais intensivo, quem você não vai atender. Então, nesse momento de crise, é uma forma de gestão, sim. Eu acho que o nosso ministro da Saúde está tendo muita garra, muito pulso firme, está sendo muito bom para a gestão desse momento. Mas a nossa população também precisa compreender como é lidar com o sistema de saúde em crise no aspecto local e como isso daí nós temos um reflexo com outros países, porque nossa fronteira não é só fechar aeroporto, não é só cancelar voo. Nossa fronteira, ela existe, porque já tem pessoas de fora aqui e nós temos pessoas fora. Então, aquela luva que querem negar lá, vamos supor que temos brasileiros lá na Itália. Os brasileiros, meus amigos, que estão na Itália, então não podem ser atendidos porque a luva não é da italiana? Só pode atender com luva brasileira? Gente, não é assim que se pensa. Lá todo mundo é atendido que precisa, tanto faz se é brasileiro ou se é italiano. E mais, quando teve a imigração para o Brasil, na época de 1880, por aí, 1900, nós temos um pezinho lá. Então, ou temos descendente, nós temos ainda a história lá, então essa é uma conexão, ou temos brasileiros que moram lá. Então os brasileiros que moram lá não podem ser assistidos porque a gente não mandou luva? Não é assim, gente. Tem muito brasileiro lá na Itália passando dificuldade porque não tem documento. Sim, não é todo mundo que está regularizadinho, não. Tem muito brasileiro que não pode sair de casa, então se tem algum sintoma tem que ser tratado assim informalmente,
porque não pode sair de casa. Falar que a gente não pode mandar luva para a Itália é negar atendimento aos nossos brasileiros que lá também moram, que poderia ser um amigo seu. É dizer que você não tá nem aí pro próximo que tá lá. Isso é desumano, tá muito fora do que a gente se propõe de ter uma ajuda humanitária. Então eu acho que o contexto da medicina, o contexto de relações internacionais, eles têm que ser hoje repensados nesse aspecto. Se a gente atender o outro, independe da nacionalidade, aqui ou lá. Então, negar luva para um outro país é negar também o atendimento aos nossos conterrâneos que podem estar lá na Itália, com dificuldade ou não, com documento certo ou não. E é isso, um desabafo com uma visão um pouco ampla, né? Com a visão de diplomacia, com a visão de ajuda humanitária. E acho que a gente realmente precisa pensar nossas relações e como que a gente encara tudo isso. Agora, temos um momento de uma pandemia. Isso envolve não só questão médica, mas questão de relação entre as pessoas. Aceito os comentários depois no direct. Obrigada aí para quem participou. E até a próxima. Tudo de bom.